No final de Enola Holmes 2 a gente ouviu dois nomes muito importantes, Moriarty e John Watson. Mas se você não sabe quem são esses personagens, cara, pode ficar tranquilo que ao longo desse vídeo eu vou explicar tudo isso e mais coisas sobre Enola Holmes 2, então fica até o final pra você ficar por dentro de tudo, cara. Watson. John Watson. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e aqui no canal eu falo sobre filmes, séries e HQs e eu vou fazer uma análise completíssima sobre Enola Holmes 2 para te explicar todos os detalhes, tudo que você não entendeu sobre o filme, tudo sobre a história, cena pós-crédito, final, personagens importantes, então fica ligado aí, cara, esse vídeo é muito importante. Mas se você ainda não assistiu o filme, cara, tá meio em dúvida se vale a pena ou não, eu postei um vídeo ontem falando sobre a minha opinião sobre o filme, tudo que eu achei, se tá valendo a pena ou não assistir, então confere o card aqui em cima. Assiste lá e depois volta pra cá pra você entender tudo o que aconteceu no filme. A história do filme não é tão complexa pra ser difícil de entender, mas dando uma recapitulada aqui, cara, a gente viu ali que a Sarah sumiu, ela é uma personagem muito importante, é a principal chave de tudo que acontece ao longo do filme. É ela que começa a desabar os esquemas de corrupção ali da elite de Londres, então ela é uma personagem muito importante, principalmente depois do sumiço dela, porque se a gente sabe que um personagem tá descobrindo alguma coisa e ele acaba, cara, sumindo do nada, pode ter certeza que ele encontrou algo muito comprometedor pra alguém importante. Então a gente viu ali que a Sarah acabou descobrindo alguns esquemas de corrupção envolvendo a fábrica de fósforo, com pessoas morrendo por uma doença causada por esse barateamento dos fósforos, envolvendo todo o ministério ali de Londres, todo o pessoal da economia que estava querendo lucrar em cima dessa produção de fósforos, que era muito grande na época, e ela acabou querendo desmascarar esses caras, e eles perceberam que resolveram dar um sumiço nela, cara. Só que, pelo contrário, a gente acha que o pessoal que deu o sumiço nela é o verdadeiro vilão, só que quem realmente estava ganhando com todo esse esquema era Moriarty. Mas talvez você não tenha reparado nesse nome ao longo do filme, porque esse personagem estava sendo chamado de outro nome, Mira Troy, que era aquela moça, aquela contadora que trabalhava para as pessoas importantes e ela ficava totalmente nas sombras, cara. Ninguém reparava nela, só que na verdade ela que estava lucrando com tudo isso. E isso é muito característico desse Moriarty, cara. Pra você que não conhece, Moriarty é o grande rival ali do Sherlock Holmes nos livros. Ele é literalmente uma cópia do Sherlock, só que é uma versão do mal. Porque ambos gostam de jogos, de enigmas, gostam de fazer esse joguinho de mistério, de investigação. Então, eles são meio que complementos um do outro. Isso é muito interessante, porque durante todo o filme, a gente não percebe que ela é a verdadeira inimiga. E é justamente isso a principal característica do Moriarty, cara. Ele consegue ser um personagem muito legal de você acompanhar, porque você não sabe quem é ele, e quando ele se revela, você fica chocado. Talvez nesse filme não tanto, porque o próprio filme dá algumas pistas disso, então ele não consegue ser tão surpreendente assim, mas se você quer ter uma experiência de total surpresa, assista a série de TV do Sherlock, protagonizada pelo Benedict Cumberbatch. Sim, Doutor Estranho. Mas cara, antes de eu explicar os próximos personagens, a cena pós-crédito, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber os próximos vídeos, cara. Tem muita coisa boa chegando aí. E também deixa o like aí no vídeo para me ajudar, o canal a crescer. Indo direto para a cena pós-crédito, algo que deu um gancho gigante para a continuação da história do Sherlock no próximo filme da Enola, é o próprio John Watson, como eu disse lá no começo do vídeo. Cara, se você não conhece esse personagem, ele também é muito importante, eu diria que é até mais importante que o próprio Moriarty, porque nos livros John Watson, ou Dr. Watson, é o fiel escudeiro do Sherlock, cara. Eles sempre estão juntos, eles começaram ali a amizade deles lá na primeira história do Sherlock, então eles ali se encontram, eles vão morar juntos, como aparece na cena pós-crédito de Enola, e eles se tornam grandes amigos, cara. Os dois começam a investigar algumas coisas, e por o Dr. Watson ser um médico, ele consegue ajudar muito o Sherlock. Ele consegue perceber a hora da morte, o que causou a morte, e isso é fundamental para as investigações do Sherlock. Então, na sequência do filme Enola Holmes 3, ou sei lá se a Netflix for produzir uma série derivada só sobre o Sherlock, o que eu acho meio difícil, mas vai que acontece, o Dr. Watson vai ter uma importância extrema, cara. Ele vai ser o principal ajudante do Sherlock nos casos deles ali de investigação. Mas sobre o final do filme, que causou ali uma grande reviravolta total ali, um gancho extremo para uma continuação, foi a fuga da Moriarty, cara. Eu já tava esperando isso porque
não é fácil de capturar Moriarty assim. É um personagem muito sagaz, ele entende de tudo que tá acontecendo, ele tem ali seus próprios jeitos de lidar com as coisas e pode ter certeza, ele não conseguiu escapar sozinho. Ele tem alguma ligação importante relacionada à segurança de Londres ali, porque o Moriarty, cara, ele é um personagem muito perspicaz, ele tem os contatos dele ali que faz ele ser tão perigoso assim. Então a fuga dele pode significar com certeza que ele vai voltar numa continuação, ele vai ser o principal inimigo de novo e dessa vez mais perigoso ainda. Fique esperto com esse cara. Ou com essa mulher como ela foi retratada no filme da Enola. Mas sobre a própria Enola Holmes, ela vai voltar a trabalhar sozinha ali, a gente viu que ela recebeu uma oferta do irmão dela, do Sherlock, para eles trabalharem junto em alguns casos ali, só que ela resolveu, cara, deixar de lado isso, ela quer trabalhar sozinho, e eu acho isso muito interessante, porque você ficar vivendo às custas ali, nas costas do Sherlock Holmes, que é um cara já renomado, e você não ganhar o seu próprio público, é meio estranho. Eu também preferiria viver sozinho ali, cara, tentando construir a minha própria carreira. Então eu apoio a Enola nessa ideia dela aí, principalmente depois daquele final dela ter conseguido resolver o caso, por mais que tenha sido ajudada pelo Sherlock, ela conseguiu chegar no mesmo lugar que ele, provando que ela tem tanto potencial como o próprio irmão. Eu acho que é isso, cara. Eu expliquei tudo que tinha, mas se você ainda ficou com dúvidas sobre alguma coisa, me escreve aí nos comentários, cara. Pergunta que eu vou procurar, vou responder você. Então, faz isso. Se você ficou com dúvida, me escreve aí nos comentários que eu vou te responder. Mas basicamente o vídeo foi esse. Se você quiser continuar aqui no canal, tem um vídeo aparecendo aqui que é sobre a minha opinião sobre Enola Holmes 2, como eu disse. E também tá muito da hora o vídeo, cara. Recomendo que você vá lá. Até o próximo vídeo e falou!